A Torto e a Direito. Um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Muito boa tarde, bem-vindo ao Torto e a Direito na DNFM com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal. Começamos o programa desta terça-feira com as notas de abertura, como é habitual. Mas antes de mais, as boas-vindas a todos os participantes no programa de hoje. Começo pelo Alberto. Alberto Magalhães, ora, notas para a abertura do programa de hoje. Boa tarde a todos. A minha nota é sobre a Superliga Supermilionária. Só para dar nota de que o futebol é notícia. Tem alguma coisa de que se falar fora da caixa. O futebol, espetáculo desportivo, costuma ser conhecido como um espetáculo desportivo, o desporto rei. Ora, nem desporto rei porque não é desporto, e de espetáculo desportivo eu acho que só merece esse nome se contribuir com as suas receitas, ou se contribuísse com as suas receitas para o fomento do desporto de massas. Aí sim mereceria o nome de espetáculo, porque isso é, de facto, um espetáculo, mas desportivo. Caso contrário, é como um circo de luxo para as massas. Em vez de haver uma tenda de circo, é um estádio que leva milhares de pessoas. Há muito que é visível a concentração de recursos nos quantos clubes. Isso em Portugal é os três grandes, não é? Normalmente é assim que se chama. Depois há mais dois ou três. Quais são os três grandes? Benfica, Porto e Sporting. O Braga. O Braga já vem na segunda leva, na segunda vaga. O Braga e outros. Depois, os clubes grandes, geralmente, a sambar com a maior parte das receitas publicitárias e de receitas da televisão, das retransmissões, não é? Televisivas. Mas agora os clubes grandes da Europa querem assambarcar ainda mais e então resolveram separar-se da UEFA e da FIFA e fazerem uma Superliga para ficarem com a maior parte dos proventos do mundo do futebol. Claro que a UEFA e a FIFA não querem concorrência, muito menos ficar com os restos dos clubes e com os restos dos proventos. Portanto, a luta vai ser dura. Até porque os restos, isto é, todo o resto do mundo do futebol também não querem ficar, já estão com a corda meio na garganta. Se os grandes já sofrem com a pandemia e com os baixos proventos devidos à pandemia, os pequenos e os médios ainda sofrem mais e portanto estão a estrebuchar, e muito bem, contra a ainda maior concentração do capital que os clubes maiores querem fazer na Europa. Ora, a nota de abertura do Alberto Magalhães neste Torto e Direito. Bento Anastácio, olá, bem-vindo, boa tarde. Nota de abertura do programa de hoje. Boa tarde ao Alberto e ao Ricardo, e a quem faz o favor de nos escutar. Estes tempos deixam-me pasmado. Até o Alberto Magalhães já fala de futebol. E sobre esta Superliga, que eu concordo com o que ele disse, eu não acredito que ela vá para a frente, até porque o Pinto da Costa já disse que não entrava. Portanto, quando esse gajo diz que aquilo não está bem, alguma coisa não se corre. Mas não era isso que me trazia hoje. Hoje trago aqui en passant coisas da nossa cidade. Parece que, como eu dizia, aquele movimento de cidadãos não é um movimento de cidadãos, é a candidatura do Nós Cidadãos a Évora, ainda não se conhecendo caras, acho que ficou muito bem ao lado da Joana Amaral Dias e do seu partido e tudo o que ele não estou a perceber. Explica lá isso, Alberto, explica lá. Bem, então, desconto tempo. O suposto movimento Cuidar de Évora vai concorrer pelo partido da Joana Amaral Dias. Porque para não concorrer como independente, porque tinha que recolher assinaturas em todas as freguesias, como tu sabes muito bem. Para isso já precisava ter candidatos, como, por exemplo, já tem as duas candidaturas independentes do Redondo,
saúde-se a esta vitalidade cívica dos nossos Não, mas o problema não é esse. O problema é que os partidos na Assembleia da República ainda não mudaram a lei e já deviam ter mudado. Já, e estão a mudá-la, mas é preciso... Mas devagarinho, que é para já não ir a tempo das autárquicas. Não, dá tempo, porque os outros movimentos, os movimentos de cidadãos já estavam a passar essa fase de recolha de assinaturas, que é o que identifica como movimento de cidadãos. Eu não tenho nada contra... Eu só trago isto aqui para informar as pessoas e dizer que acho muito estranho quem tanto bradou contra partidos. Tu andas a fazer o jogo dos partidos, pá. Eu ando. Mas outra das questões, e agora a questão que me traz aqui hoje tem a ver com uma entrevista que eu ouvi do Golão, agora não me lembro o primeiro nome, não é o jornalista, obviamente, é do Instituto das Drogas e Dependências, que fala no aumento completamente absurdo de viciados em raspadinhas. É verdade. Eu sabia que havia, e via por experiência de ver por aí fora. Mas não é só raspadinhas. É também naquelas coisas online, casinos online, que são mais que muitos. Nessas coisas todas. Eu meto-me a impressão, como é que é possível, num país como este, ou em qualquer país civilizado, para já o jogo ser publicitado toda a hora nas televisões, estar à mão de qualquer cidadão e, pasme-se, criar dependências em reformados que, da sua parca pensão, grande parte dela é gasta nesta coisa, de tal forma que têm que recorrer aos serviços médicos, aos serviços de acompanhamento, porque o jogo é um vício, é uma doença como outra qualquer. E parece muito estranho que num país onde não se pode fumar um charro, se possa o Estado permitir estas coisas. Que as pessoas se arruinem e arruinem as famílias, não é? É incrível. E ainda por cima, ou uma senhora que ocupa a cadeira de Ministra da Cultura a fomentar. Criar uma raspadinha da cultura para a malta poder ajudar a cultura. O património. O património. Seja o que for, eu acho que isto eu não sou rapaz de grandes moralismos e de falsas moralidades, nem virgens ofendidas, nem nada dessas coisas. Mas, de facto, isto parece-me para lá do admissível. Nota da abertura. É incrível, é. Mas posso fazer uma nota? Posso dar só aqui um parentezinho? Só um parentezinho, é para dizer que num país em que as pessoas acham que se tem uma probabilidade de ter uma trombose, quando o risco é 1 em 1 milhão, também acham que podem ganhar o euro milhões, quando a probabilidade é 1 em 13 milhões. É menor, quer dizer, se é para sair, é mais fácil sair a já agora é mais fácil ganhar a raspadinha do que ganhar a trombose. Muito bem, vamos à nota de abertura do Ricardo Freixial. Ricardo, bem-vindo. Como está? Nota de abertura do programa de hoje. Estou aparentemente bem. Boa tarde, Alberto Magalhães. Boa tarde aos nossos ouvintes. Falar em último lugar é um descanso. Ainda bem, porque assim posso-lhe tirar tempo, não é? Ótimo. Já terminou, Ricardo? Partilho das preocupações do Bento relativamente a esta questão dos jogos, sejam raspadinhas, sejam os jogos online. Acho tremendo e acho extraordinário pela negativa que seja possível, perante tanta castração dos nossos desejos e dos nossos modos de vida, que seja possível viver-se à tripa forra com os raspadinhos, e imagine-se até na cultura. Portanto, que se acabe com isso rapidamente por todos nós. Alberto Magalhães, o futebol, você também viu isto com alguma estupefação. Eu sou adepto puro do fenómeno esportivo em geral, do futebol em particular também, e fica estupefacto com esta iniciativa da Superliga, mas por outro lado, não de uma forma inocente, mas de uma forma um pouco mais pensada,
Pensei também que esta poderia ser uma oposição àquilo que é a instituição da UEFA e da FIFA, que estão longe de ser organizações puras em prol da modalidade e do desporto. Não são flores que se cheirem. Exatamente. E, portanto, quiçá isto poderá ser eventualmente uma reação para se opor, porque a UEFA e a FIFA estão carregadas de... ou seja, passo o termo, de vigarice e de pessoas de pouco bem. Bom, a minha nota de abertura é que em 1921, este ano, em 2021, desculpem, comemora-se os 100 anos do ensino agrícola em Évora. Portanto, em 1921 o ensino agrícola em Évora começou com uma escola prática agrícola, depois continuou com uma escola de regentes agrícolas, e depois, nos anos 70, com a reforma do ensino do então ministro Veiga Simão, o professor Áureo Lobo de Azevedo, a quem presto aqui as minhas homenagens, foi meu professor, foi meu mentor e continua a ser, em alguns aspectos, um homem porque eu me guio na abordagem de algumas temáticas. Em boa hora ficou na comissão então do Instituto Universitário de Évora, era o responsável por essa iniciativa, e relançou a Universidade de Évora com base em vários ensinos, mas sobretudo no ensino agrícola, em novas licenciaturas de engenharia agrícola, de engenharia zootécnica, e depois também com o ramo da sociologia que vinha do Instituto de Estudos Superiores da Escola dos Jesuítas, mais tarde da Escola do Caraça, do Bento dos Caraça, não é? Bom, a Universidade depois sofreu um alargamento a várias outras áreas temáticas, alargou, mas o ensino agrícola continuou e continua hoje em dia a existir em Évora, e devo essa reabertura, esse relançamento da universidade, no então Instituto Universitário de Évora, o meu ingresso na atividade, na vida universitária, na universidade, onde continuo, e portanto a celebração dos 100 anos do ensino agrícola passa também pela universidade, naturalmente, e passa também por algumas entidades, nomeadamente, e agora mesmo para terminar, nomeadamente o aproveitamento da comemoração destes 100 anos do ensino agrícola em Évora, por uma homenagem póstuma ao engenheiro Francisco Lastro do Rosário, antigo professor da então Escola de Regentes Agrícolas, terá começado a sua atividade como docente ainda no Instituto Superior de Agronomia, depois ingressou nos quadros da Universidade de Évora, dedicou-se à enologia e devemos a ele, ao seu trabalho de investigação, de experimentação, alguns dos bons vinhos que hoje podemos beber. Um homem que dedicou toda a causa aos vinhos, ao contrário de muitos que aproveitam os vinhos para fazer a sua própria causa. E, portanto, a Universidade de Évora vai promover um dia especial na sexta-feira, a comemoração desses 100 anos do ensino agrícola em Évora, e, em boa hora, vai atribuir ao Laboratório de Enologia o nome do engenheiro Francisco Lastro do Rosário, que presta as minhas homenagens, e também porque não há bons vinhos sem boas castas, e se não há boas castas sem estudo sobre essas mesmas castas. O professor João Antero Araújo foi um homem da ampelografia, um homem que estudou as castas, que identificou as castas através da sua morfologia e as castas alentejanas, e na base das quais estão os bons vinhos. E, portanto, estes dois homens que foram um marco fundamental na enologia e no estudo da viticultura e da enologia na Universidade e no Alentejo, as minhas homenagens, e também naturalmente ao ensino agrícola, que ele se mantenha em Évora, e pronto, aproveitei. Fica essa nota dos 100 anos do ensino agrícola. Só uma coisinha, para me ligar aqui à homenagem ao professor Áureo Lobo de Azevedo, que diz que nos tempos que correm vale a pena recordar pessoas assim. Dizer que foi até hoje o único dirigente que nunca faltou a uma promessa. Chegava lá a estudantaria toda, reclamava e ele respondia não. 99% das vezes respondia não, nunca ia pensar nem ver o que era. Mas quando dizia sim, era sim,
nunca, por nunca ser, faltou à palavra dada. E cá fica o meu registro por uma pessoa que marcará para sempre a vida desta cidade e desta universidade. Muito bem, assim começamos o programa de hoje com as notas de abertura. No A Torto e Direito vamos ao desconfinamento. Estamos na terceira fase e há tanta conta que se faz sobre quem deve abrir a esplanada, quem não pode, que atividades podem estar a funcionar, outras não. Afinal, pode circular entre concelhos. Vamos lá, temos um desconfinamento feito quase concelho a concelho. Alberto Magalhães, mas há mais para dizer sobre isso. O que tens tu a dizer sobre esta terceira fase sobre anunciada? Sobre a terceira fase do desconfinamento. Ora bem, para desconfinar em segurança, sem que os números aumentem muito no hospital e na morgue, é preciso 3 coisas, como toda a gente já devia saber e talvez saibam, só que alguns não ligam. A saber, testar, rastrear e vacinar. Eu queria começar por dizer que me irrita já quando ouço pessoas a falar do princípio da prudência. É pelo princípio da prudência que nós temos 31 mil doses da vacina da Johnson & Johnson, ou seja, da Janssen, guardadas no armazém à espera de autorização, parece que vem hoje, dos Estados Unidos. Parece que precisamos agora da autorização dos Estados Unidos, mas não sei se depois teremos que ficar à espera da autorização da Agência Europeia do Medicamento. Claro, penso que sim. O princípio da prudência é aquela salvaguarda dos cobardes que não querem tomar decisões de que depois se possam arrepender. E então dizem que prudencialmente vamos suspender a vacina. Prudencialmente vamos usar esta vacina só para os maiores de 60 anos. E assim sucessivamente. Ora, o princípio da prudência, o que me diz a mim é o seguinte: é prudente vacinar o mais depressa possível toda a gente, porque o risco de morrer com a vacina é muito inferior ao risco de morrer de Covid-19. Portanto, manda a prudência que não fiquemos expostos ao Covid-19 e nos vacinemos a todos o mais depressa possível, sobretudo às pessoas que estão em risco. Ora, eu sobre o princípio de prudência ainda queria ler aqui uma coisa rapidamente, um pequeno apontamento de um artigo do Gustavo Carona, que é um intensivista, um médico intensivista, e que diz assim: interromper a vacinação por probabilidades que estatisticamente são 0 de complicações é um insulto aos que morrem por Covid-19, por doenças não Covid e por todos os que estão a sofrer no desespero as consequências de uma sociedade que ainda está longe de funcionar na normalidade. Isto é o que eu tenho a dizer, e o Gustavo Carona acompanha-me sobre o princípio da prudência. Depois, quanto à terceira fase do desconfinamento, há muita gente já desconfiada. A gente liga à televisão e só ouve pessoas a dizer: pois, as esplanadas estão cheias. Pois, e porquê é que não vão estar cheias? Se estiverem a cumprir as regras de 4 pessoas por mesa e de 2 metros entre as mesas, qual é o problema de estarem cheias? Queriam que as esplanadas estivessem vazias, então não havia desconfinamento. Portanto, as pessoas continuam, há muita gente que continua cheia de medo. Até miúdas e miúdos que ontem entraram para a escola e se ouvem na televisão a dizer: ai, eu estou cheio de medo. Ai, eu estou cheio de medo. Ai, eu tenho medo. Portanto, há uma pandemia de medo evidente que foi criada nas pessoas. Agora, quando o que as pessoas deviam dizer é: ai, eu quero vacina, ai, eu quero me vacinar, ai, vacinem-me depressa, ai, não tenho as vacinas guardadas, ai, distribuam as vacinas o mais depressa possível. Assim é que devia ser. Uhum. Depois, em relação aos conselhos, eu acho que isto está tudo muito bem, seguir a regra está tudo muito bem, mas o Alandroal, Moura, Odmira, para só citar alguns conselhos alentejanos mais apanhados, não merecem estar parados no confinamento, porque isto é uma parvoíce estatística, é o problema da estatística dos pequenos números, prejudica enormemente os concelhos com poucos habitantes, não é? Isso é uma coisa que eu aprendi já há muitos anos, é que quando há pequenos números
dizem os estatísticos, não tem sentido fazer certas operações e usar determinadas... usar determinadas fórmulas e coisas. Não dá, não é? Porque é o problema dos 2 frangos, não é? Se tivermos 2 frangos e for 50% para cada pessoa... Quer dizer, o que é isto de 50% de 2 francos? Bem, podemos ir ao exemplo em vez de se utilizar os 100 mil habitantes, usar-se, por exemplo, uma percentagem e aí teríamos uma permilagem e se calhar teríamos uma situação diferente, porque uma coisa é dizer que há 240 casos num concelho, por 100 mil habitantes, outra coisa é dizer que há 3 casos em 1000 habitantes, por exemplo. Luís Matias, os concelhos são poucos. Os concelhos são poucos. Portanto, é possível fazer concelho a concelho uma análise fina do que é que se passa no concelho. No Alandroal, o que é que se passa? Há um surto nos trabalhadores de uma empresa. Esses ficam isolados e o resto do concelho desconfina. Vamos ver o que é que o Bento tem a dizer sobre isto. Olha, agarramos precisamente por aqui. Será que nos está a falhar essa capacidade de fazer a análise fina do rastreamento? Mas, Bento, também, claro, o espectro é amplo para falar sobre o desconfinamento. Não é só o ponto de partida. Sim. Este é só o ponto de partida. Vou usar como ponto de partida dois exemplos que deu o Alberto, e vou pegar no exemplo que ele já falou, que era do Alandroal, que era confinado a um determinado sítio, um estaleiro, que tem, como em vários estaleiros que apareceram surtos, tem sempre como base o mesmo. Tem como base trabalhadores sem condições de alojamento, tem como base trabalhadores sem contratos e a maior e grande parte deles sem estarem legalmente no país, que são empurrados de um lado para o outro e que têm 2 escolhas, ou vão trabalhar ou vão morrer à fome. O caso de Odmira é exatamente o mesmo, só que nas estufas. Nas estufas. E nas estufas acontece o seguinte: estes trabalhadores são, inclusive, porque se deixarem de trabalhar, expulsos do acampamento. Ou seja, vão morrer à fome para debaixo da ponte. E isto não tem nada a ver com o fenómeno Covid, confinamento ou desconfinamento. É em Odmira como podia ser em Sobral de Montagraça ou Espingarda Sobreira ao ombro. Claro. O problema está na promiscuidade. O problema está nesta escravatura do século XXI e no olho grosso que fazem as autoridades. Se tiverem 5 numa mesa, numa esplanada, e for só a única mesa na esplanada e forem 10 horas e 31 minutos, são todos multados. Se estiverem 40 numa casa, hoje e amanhã não são aqueles 40, continuam a ser 40, mas são 20 que são novos, não tem problema nenhum. Portanto, ou 6, ou 7, ou 10 num contentor. Exatamente, que vão rodando de contentor em contentor. Não tem problema nenhum. É só uma quantidade de inconscientes que andam a espalhar o vírus. Isso é sobre aí. E depois vem aí o que mais me importa agora neste desconfinamento, chamemos-lhe assim, como é o terceiro, é a soma do primeiro e do segundo, ou da segunda vaga. E vamos ver, e começa a chegar o tempo que eu falei aqui quase há um ano, que tinha a ver com a chegada inevitável do fim das moratórias, do fim dos layoffs, da metade quase dos restaurantes e lojas que não abrem. Isto nem vale a pena, basta qualquer um de nós passar pelas ruas da cidade, desta ou de outra qualquer, e começar a ver as que não abriram. Não foi porque as pessoas não estivessem com vontade de ir trabalhar, é porque provavelmente dessas não voltarão a abrir. E esse é um outro problema que nós temos. É começarem a vir ao de cima o somatório da quantidade de imbecilidades
que foram feitas em termos económicos neste país. Fez e desfez com uma velocidade estonteante e depois só com as neiras e com... Eu vou dar-vos um exemplo muito rápido. Havia determinada prestação fiscal a ser paga até ao final de fevereiro e, entretanto, o ministro, e bem, deu mais 3 dias para que o pagamento fosse feito. Ora, houve uns inteligentes, ou um programador inteligente, que a 27, dia do final do prazo, juntou 3 dias. As pessoas que entregaram no dia 1 de março foram multadas em 65 euros, provavelmente porque este gênio inventou o 30 de fevereiro. Há coisas que não cabem na cabeça de ninguém. Isto vai tudo começar a explodir, vai tudo vai ser o tilinho das carochas, como se diz por cá. Quer dizer, ao pé do que aí vem, a Troika foi uma coisa de meninos. Porque lá a bazuca, não sei se o Tribunal Constitucional Alemão deixa vir, e se não, afinal não é só uma fisga, e nós continuamos muito preocupados com o número de pessoas que estão nas esplanadas, ou se a fila está mais contígua ou menos contígua, e depois dessas preocupações todas, o pessoal das escolas, quer docente, quer discente, pode-se recusar a não ser vacinado. Esta coisa não lembra ao mais pintado. É a democracia e a liberdade. É o recta parta. Eu lembro muito bem. Parta a mim! Para concluir, então, Bento, estou a ver as tuas preocupações, sim. Eu lembro-me quando pronto, eu era professor contratado como os outros todos a gente, no início do ano, tínhamos que apresentar uma coisa que se chamava Certificado de Robustez Física e Psíquica, ao qual nós anexávamos, quer queiram ou quer não, uma microradiografia e um teste à tuberculose. Já aqui falámos disso precisamente há uma semana atrás, lembrámos disso, exatamente. As pessoas são livres de não querer apanhar a vacina. Não são livres a ir dar aulas. Ricardo Freixal, sobre este desconfinamento, o Bento termina com algo que até já tinha sido aqui abordado na semana passada, mas sobre este desconfinamento, o que tem a dizer sobre esta terceira fase e sobre este desconfinamento já pensado quase conselho a conselho? Eu tenho estado desconfinado QB. Sempre, ou seja, com algumas cumprindo naturalmente aquilo que me é imposto e tentando manter enfim, as regras que são de bom tom que se mantenham, mas tentando fazer também o mais possível a minha vida. Não pertenço ao sindicato dos professores do Mário Nogueira. Sou professor, comecei ontem as aulas na universidade e só estou vacinado, não por ser professor, o superior ficou de fora. Não por ser vacinado, não por ser professor, mas por ser doente de risco. Já referi isso aqui e, portanto, ou seja, e esta é uma das incongruências que poderemos aplicar aqui aos programas e à aplicação de programas de contingência, de vacinação, de não vacinação, ou seja, de facto temos registado ao longo deste ano de pandemia uma série de medidas e contramedidas que por vezes não são muito coerentes e portanto não se entende, não estou aqui a fazer nenhuma reivindicação, mas não se entende como é que, sendo a população universitária a população de risco que desconfina mais tarde, todos aqueles que estão ligados à atividade não são obrigados a ser vacinados. Portanto, esta é apenas um dos factos que nós constatamos. Parece-me a mim, num ponto de vista geral... O problema não não é eles
desconfinarem mais tarde. O problema é que a população universitária é que se move mais. É de risco, é de risco, por isso é de risco. Se move mais. É de risco, naturalmente, é de risco. E depois todos aqueles que estão em contacto, estão no meio, desde os auxiliares, a todo tipo de auxiliares, a toda a gente que está no meio, corre risco. Bom, mas essa é apenas uma situação que eu liguei, chamei a atenção a ela por estar aqui também, muito ligado a ela e portanto não podia deixar de referir. Mas independentemente de estar ou não interessado, até porque já estou, como disse, vacinado por outras razões, infelizmente para mim. Ora bem, do ponto de vista geral, de facto, partilho um bocado das preocupações que os meus colegas aqui antecedentes se referiram. De facto, não faz sentido. Há pouca coerência na determinação dos ambientes de risco ou de não risco. Acho que poderia haver, neste momento, já temos capacidade, porque ao longo do tempo sempre fui dizendo também que, apontando, ou com algum espírito crítico, sempre fui dizendo também que as situações novas com as quais éramos confrontados nos davam por vezes alguma inabilidade para gerir o problema. Mas ao longo deste tempo já fomos aprendendo um pouco, já temos um ano desta história e já poderíamos ter oportunidade de ser mais ágeis no sentido de adotar medidas que fossem também elas agilizadas em função das situações. E, portanto, não temos assim tantos conselhos que não possamos tratá-los individualmente, e mais, temos autoridades locais, regionais, que podem tomar o pulso às situações no sítio, in loco. E, portanto, acho que estou confiante. Eu acho que eu estava com muito medo, não quer dizer que esteja completamente à vontade, nem pouco mais ou menos, mas estava com muito medo relativamente a esta questão do desconfinamento. Tenho demonstrado aqui, ao longo do tempo, muitas cautelas, e às vezes sou repreendido pelo Alberto Magalhães, que me diz, enfim, outra face não é de Ricardo, não há razão para e tal, mas neste momento eu estou confiante. E penso que estas 2 semanas quase de desconfinamento, face aos números, nos dão para já algum grau de confiança. Há mais gente vacinada. Eu disse também, como o Alberto Magalhães também aqui referiu, oxalá que toda a gente estivesse já vacinada, porque isso era uma almofada de conforto e de reação à pandemia muito grande. Oxalá que toda a gente estivesse. E todas estas medidas, enfim, penso que estão a assentar num panorama que é sensivelmente diferente para melhor daquilo que era na altura de novembro, dezembro, para aí, ou setembro, outubro, vamos para trás. Agora, também acho que há aqui os números poderiam ser ajustados à realidade local de cada um dos conselhos. E, portanto, eu vou por aí precisamente. Essa preocupação, os números, vamos lá, a dureza, a forma cega como os números são interpretados, desta forma proporcional, como o Odmir ou o Androal e agarrar precisamente neste exemplo. Mas só para completar, eu continuo a insistir nos cordões sanitários, e eu acho que depois faria sentido eventualmente, face aos conselhos mais problemáticos, tentar estabelecer um cordão de segurança que podia ser alargado, enfim, com medidas adotadas às situações, que acho que estão aqui eventualmente a faltar em alguns dos casos. Alberto, agarrando e indo aqui um pouco àquilo que tu tinhas dito logo no início e que o Ricardo agora vem puxar no final da sua conversa também, desta questão da dureza dos números e do olhar para as questões da desproporcionalidade, volta àquilo que indiquei há pouco. Quando nós fazemos uma proporção por 100 mil habitantes, temos 240, por exemplo, 120, vamos a 120 pessoas contagiadas por 100 mil habitantes. Para um concelho que tenha 2 mil habitantes, não, isto para um concelho que tem 2 mil habitantes, isto corresponde a, não chega a 3 pessoas. Exatamente. São 2. Portanto, porque é o problema das estatísticas, dos pequenos números. Sim, mas a estatística, mas a matemática é adaptável. Eu podia escolher uma proporção diferente. Mas porquê manter neste caso, esta escolha, que deve ser um padrão internacional, admito, desconheço, achas que há receio de não ser capaz de tomar conta de 2 casos positivos no Alandroal ou 2 casos positivos? Não. É para não voltar com a palavra atrás. O problema estabeleceu-se aquele quadrado com
com o quadrado ou retângulo com 4 quadrados, com uma cruz, não é? Com aqueles 4 setores, e agora não se pode voltar com a palavra atrás. É 120, é 120. É o do RT, é do RT. O problema é que isso não devia ser assim, devia ser flexível nestes concelhos que têm poucos casos. Porque uma coisa é nós termos um aumento de 10% de casos num concelho com 1 milhão de habitantes, não é? E isso é muito. Agora, se nós tivermos um aumento de 100% de casos num concelho em que só tem um caso, passou a 2 e o aumento foi de 100%, não é? E isso não faz sentido, porque a estatística de pequenos números não faz sentido absolutamente nenhum, e não sou eu que o digo, são os próprios matemáticos. Eles próprios deviam ter vindo logo denunciar isso quando estas contas começaram a ser feitas. Além de que, reparem, estamos no Alandroal, os cafés estão fechados e os restaurantes só podem estar abertos nas esplanadas. Bom, pegamos no automóvel e vamos almoçar ao Redondo. Não é? E se estivermos infectados, vamos espalhar a infecção ao Redondo. Quer dizer, não faz sentido absolutamente nenhum. Eu ainda queria dizer algumas coisas sobre muito rápido então? Sim. Rapidamente. Sim, muito rapidamente, para ser rápido. Bom, outro problema são os grupos prioritários. Eu já me perdi, já não sei que grupos é que são prioritários. Eu sei que já estão acima dos 80 anos, já estão quase todos vacinados, 90 e tal %. Acima dos 70 anos ainda faltam alguns, mas também já estão muitos vacinados. Mas depois não percebo porque é que os professores com 20 e tal anos são vacinados antes das pessoas com 50 ou mais anos que tinham sido definidas como... que tinham sido... Há alguns que tinham sido e educadores de infância, etc. As pessoas com 50 e tal anos e doenças crónicas graves, como diabetes, hipertensão, problemas cardíacos, circulatórios graves, etc., tinham sido definidos como grupo de risco a vacinar na segunda leva. E eu conheço pessoas com mais de 60 anos, diabéticos, hipertensos, com problemas cardíacos, que ainda não foram vacinados. E estão a ser vacinadas pessoas de outros grupos que ao princípio nem sequer eram prioritários e que neste momento se consideraram prioritários. Não percebo muito bem, acho que é conforme a força do sindicato. Se tivermos um presidente de sindicato com bigode e um sindicato cheio de membros, com muitos sócios, a coisa torna-se logo prioritária. Outra coisa, nem tudo está mal. Nem tudo está mal. Eu acho que nós neste momento já temos 20% da população vacinada, perto de 2 milhões de pessoas, se não estou em erro. 2 milhões, sim. 2 milhões com a primeira dose. 1900 e tal com a primeira dose. E 650 mil com a segunda dose. Portanto, já não é mau. Agora, os israelitas já vão em 65% da população. Ontem tiraram as máscaras ao ar livre. Não sei se estão a ver a diferença. E o mesmo se passa no Reino Unido. Portanto, não somos dos mais atrasados. Já começamos a ter um certo conforto de vacinação. 20% já não é zero. Portanto, a coisa não está mal. O vice-almirante Gouveia Mel, não é assim que ele se chama? Sim. Tem mantido nas hostes alguma... O homem do camuflado. O homem do camuflado, com o camuflado, tem mantido alguma ordem, pelo menos aparente, em tudo isto. E apesar de tudo. E isso é bom. Ainda queria dizer duas coisas sobre o confinamento. O fecho, que continua a existir às 13 horas de sábado e domingo dos restaurantes e cafés, não sei quê, é absolutamente estúpido e ridículo. E a segunda? A segunda coisa que... E a segunda, o teletrabalho obrigatório até dezembro. Quer dizer, então desconfina-se, mas o teletrabalho continua obrigatório até dezembro, quando é um abuso.
Bento Anastácio, Matias... deixa-me passar ao Bento, Ricardo, e eu dou-lhe a palavra já a seguir, porque temos mesmo de avançar no nosso tempo, senão... É só para ver se não quando andamos por isso, terminamos o programa e não dissemos o que e não vos dei a oportunidade de dizer o que queriam. Não dizemos nada. Bento, rapidamente. Rapidamente, eu acho que falta isto na sequência do que eu disse há pouco, falta a criação de um balcão da insolvência na hora. O balcão da insolvência na hora vai ser uma coisa que vai se fazer muita falta neste país. Agora, voltando à questão dos números e o que eles são e o que eles dizem, e eu tenho a ideia que isto não é por acaso e vai aqui a minha teoria da conspiração lá ao perto. É uma falta de respeito que existe pelos centros do poder, pelas zonas rurais. Pelas zonas de baixa densidade, como eles agora gostam de dizer. É que nem lhes passa pela cabeça, não é falta de respeito, nem lhes passa pela cabeça. E então, nós somos governados... O que é uma falta de respeito. É uma falta de respeito pelos cidadãos que vivem no interior e nas zonas rurais, porque eles até já nem usam esse termo, têm tal fobia ao que é rural, ou por outro, ao que é não urbano, o que é não massivo, o que é essas coisas todas, e isto é mais uma prova. Não fazem o mínimo dos mínimos do que se passa na realidade nos países, e isto porque isto são coisas decididas lá por uns gajos em Bruxelas, que não fazem ideia nenhuma o que é o Alentejo, ou o que é a Andaluzia, ou o que é uma qualquer zona do rural desta Europa. E depois isto reflete-se não só aqui, mas em todas as outras políticas europeias, em que as zonas rurais são destruídas, é destruída a cultura de cada zona rural, a cultura de cada país fica ameaçada por uns senhores em Bruxelas que brincam aos números. E eles brincam aos números com a nossa saúde, brincam aos números com o tamanho dos bidés, brincam aos números que os querem e bem lhes apetece. Mas o que está no fundo disto tudo é uma opção pelo fim dos espaços rurais nesta Europa. Ricardo Freixeira. Obrigado, Bento. Ricardo, o Ricardo queria dizer algo, então vamos lá. Não, queria dizer algo antes, eu não sei, agora desviado pelo Bento e peço um minuto também. Não sei a que propósito é que o Bento foi buscar este tema da ruralidade, que me preocupa. Por causa dos números, Ricardo. Sim, preocupa também, claro, preocupa também. E, de facto, eu tenho dito sempre aqui que sou, no âmbito europeu no qual nos situamos, que sou um eurocético. E uma das razões pela qual sou eurocético é porque, muitas vezes, as regiões ditas periféricas, por sensibilidade, não veem atendidas os seus anseios, porque é uma política global que sobrepõe àquilo que é as necessidades regionais. E, portanto, nesse aspecto, eu estou perfeitamente de acordo com o Bento. Ou seja, não há o respeito, ou há a perda de respeito por aquilo que é a identificação geográfica, cultural, histórica, climática, enfim, senso-lato destas regiões, destas micro-regiões, nas quais nós nos inserimos e somos. Isto, respeito e depois está em causa, naturalmente, está em causa a ruralidade, está em causa a cultura, senso-lato, a cultura senso-lato, e depois todo o tipo de atividades empresariais, culturais que se fazem ao longo em cada uma dessas micro-regiões. Portanto, aí concordo perfeitamente com o Bento. Agora, o Alberto Magalhães falava há pouco na questão de haver aqui algumas discrepâncias. Eu outro dia falei com um senhor que me telefonou, perguntava como é que eu estava, ele está na região de Lisboa, tem 70 e tal anos e não está ainda vacinado. E toda a gente com quem eu falo, eu digo, por favor, façam uma coisa. Sabemos que os registros, a nossa base de dados, por vezes, umas vezes por força do sistema, outras vezes por força de nós, ou seja, aparece desatualizada. Eu apelo a toda a gente que se sinta, neste momento, atrasada no que é a aplicação dos cuidados essenciais, neste caso a vacinação, que não custa nada. Se não pode fazê-lo por mail, se não pode fazê-lo por telefone, que vá lá fisicamente. Eu digo assim, eu sou fulano de tal, tenho 80 anos, tenho o meu médico de família que é fulano de tal, tenho desta patologia que os senhores devem ter registada, façam um favor, digam-me lá ou vejam lá qual é que é a minha situação. Não custa nada. E acho que é um dever de cidadania nosso
está bem, mas é uma obrigação saberem quando é que nós... Nada. Mas no meio de toda esta entropia, de toda esta desorganização, não custa nada. E apelo a cada um de nós que faça isso. Diga-se, olha, tenho esta patologia ou não tenho patologia nenhuma, veja lá se os meus dados estão assim ou estão assado. Portanto, e esta é a parte que nos toca a nós para que não sejamos esquecidos, para que não sejamos comidos como a Néspera do Mário Viegas. Vamos ao último tema do programa de hoje e que nos é trazido pelo Alberto Magalhães. Depois de toda esta conversa, bem, Alberto, está claro que o mundo está perigoso. O mundo está perigoso e não é só por causa da pandemia, mas também o mundo está perigoso por causa da pandemia, porque, como dizia ainda há bocadinho o Bento, as insolvências já precisam do balcão especial, não é? E ao nível mundial, se nós estamos aqui na Europa do bem bom, ao nível mundial, eu estou-me a pensar sobretudo na América do Sul, na África e em certas partes da Ásia, a coisa não está nada boa. Nada boa. E nós não sabemos nem da missa à metade, não é? Porque aí não há estatística sequer, nem de grandes nem pequenos números, e a gente sabe lá quantos infectados é que há nos países africanos ou quantos infectados é que há na Índia. Fazemos uma pequena ideia e temos assim uns dados em bruto, muita coisa. Mas o mundo também está perigoso não só pela pandemia, mas porque há focos de perigo em vários sítios do mundo. Sobretudo na Eurásia. Vou começar pela China, para resumir. China, Hong Kong, a liberdade foi-se com a pandemia. E estava prometida até ao ano 2050 um país, dois sistemas, não é? E, portanto, tinha-se a percepção de que o pacto entre a China e o Reino Unido iria manter-se até 2050. Acabou. Macau, jornalistas coagidos a louvar o governo chinês sob pena de despedimento imediato se não o fizerem. Taiwan e o Mar da China. Cada vez a China abusa mais do seu poderio militar no Mar da China. Quer acabar com as zonas territoriais ou marítimas dos outros países vizinhos e agora introduzo aqui um parênteses, se a Rússia calha a invadir a Ucrânia, porque a Rússia é outro problema, se a Rússia calha a invadir a Ucrânia e não houver reação ocidental, eu cheiro-me bem que a China tentará fazer qualquer coisa a Taiwan e tentará unificar também uma só China, um só sistema, digamos assim. Depois temos ainda da parte da China os empréstimos em África. Há uma série de países em África que estão endividadíssimos em relação à China. Mas não é só em África, nos Balcãs, o Montenegro está a ser pressionadíssimo pela China para pagar o que deve. E já não consegue pagar o que deve à China. O que é que isso trará? A independência política, a dependência económica, nós já sabemos. Mas também estou preocupado com as compras em Portugal. As compras que a China fez na Europa e sobretudo em Portugal, a REN, a EDP, e vamos a ver o Porto de Sines como é que vai ser. Singapura. Espero que Portugal já esteja de pé atrás em relação a este problema. Não sei, na Europa já que se começam a levantar as suspeitas em relação a esta coisa de fazer negócios com a China e de ser neutral entre a China e os Estados Unidos. A coisa não pode ir por aí porque não dá, não é? Nós temos que escolher o nosso lado. Mas as vendas da Alemanha dão-se para a China. A Alemanha tem que vender BMWs e outras marcas de automóvel para a China e, portanto, porque a China é o grande mercado automóvel e não só. Portanto, estamos enrascadíssimos porque a Alemanha é o coração da Europa em termos industriais e em termos políticos também. E, portanto, estamos lixados. Quanto à Rússia, não sei se queres que eu fale já da Rússia ou se guardo para a segunda... Podemos deixar a Rússia para a segunda leva? Talvez. Eu sou rápido. Muito breve. Muito breve. A Rússia temos um problema.
reconquista de uma ex-colónia. Nós nunca pensamos nos países de leste europeu como colónias da Rússia, porque como não ficam em África, nem na América, ninguém fala nisso como colónias. Mas a descolonização da Rússia foi muito posterior à descolonização portuguesa. A Rússia só descolonizou em 1989, com a queda do Muro de Berlim e a queda do Império Soviético. Mas a Rússia agora quer reconquistar a sua ex-colónia Ucrânia, o celeiro da Rússia, como se chamava de antes. E, portanto, aí também há um problema perigoso, porque apesar da Ucrânia não pertencer à NATO, os Estados Unidos já deram garantias de que iam defender a Ucrânia. E a Europa, o que é que vai fazer? Bom, a Rússia também continua com uma guerra cibernética à Europa e aos Estados Unidos, cada vez mais descarada, e voltamos a ter, tal como em relação à China, voltamos a ter o problema da Alemanha, que quer o gasoduto com gás barato para si própria. E, portanto, tende a tergiversar em relação à Rússia como tergiversa em relação à China. Os últimos minutos para o Bento e para o Ricardo. Bento Anastácio, o mundo está perigoso? Que dizes desta análise que o Alberto faz, esta análise geopolítica? Mas há algumas coisas que eu concordo com o Alberto, outras não, obviamente. Em relação à China, eu acho que ainda não houve a unificação da China porque não dá jeito aos chineses, é só por isso. De resto, o mundo vê-se aqui numa encruzilhada, desta vez diferente, em que me parece que os velhos princípios do movimento dos não alinhados voltará a fazer todo o sentido, já que há um confronto entre dois blocos, obviamente, só que são monoblocos, deixaram de ser muitos por aí fora e dedicaram-se a isso só. Mas há outros perigos, e estes evidentes, como por exemplo o ataque cibernético do Estado sionista de Israel ao Irão, que só não provocou uma hecatombe nuclear porque de facto os iranianos não estão a produzir nem a enriquecer o urânio acima do que tinham planificado. Já tem a 60%. Já está a 60%. Onde houve, por um triz, um problema de sobreaquecimento no sistema, não levou à explosão de tudo aquilo. Portanto, há, de facto, perigos. E uma das coisas que eu me habituei a ver nos perigos é que não há só perigos contra os meus amigos, e os meus amigos não são perigosos. Os outros também são todos perigosos. Gente que põe pura e simplesmente de lado os princípios básicos da sã convivência entre nações, e há uma coisa que se chama Carta das Nações Unidas, está lá escrito, há uma coisa que se chama Organização das Nações Unidas, que só serve para umas coisas, para a maior parte das coisas assobia para o lado, porque, enfim, estas coisas da diplomacia são muito perigosas, mas, de facto, há perigos grandes por aí fora que vão, mais dia menos dia, dar em problemas graves. Não acredito cá em holocaustos da próxima Guerra Mundial ou coisa assim no género, mas que com base nesses conflitos geoestratégicos, nós vamos pagando. Vamos pagando, sobretudo, nos combustíveis, que é a forma de dividir pelo planeta todo as brincadeiras de guerra uns dos outros. E não sei se a malta já reparou, mas o gasóleo chegou ao €1,5. Também é uma coisa que não tem nada a ver, em princípio, mas tem. Portanto, isto normalmente reflete-se ou nos... Isso foi por causa do canal de Suez que entupiu, pá. Foi, pois entupiu. Depois da outra... Mas quando não há sítio para armazenar o petróleo, não tem problema nenhum, aquilo mantém-se, porque o crudo não é essencial no preço. Quando estas coisas começam a ficar complicadas, estouram as bolsas, não é? É aquelas oscilações, e isso pagam
Se forem portugueses, pagam todos, porque são toscos e pagam o sistema bancário. Os gajos perdem dinheiro com a especulação imobiliária, rebentam com bancos e o Zezinho paga. Por outra forma, pagamos através dos preços de combustíveis. E já para não falar, só acabar, num dos problemas maiores que vai surgir outra vez na zona africana, que é hoje a morte do presidente do Tchad, que tinha sido democraticamente eleito pela 40ª vez, e que aquela zona, que está uma zona de muito conflito, sobretudo com problemas com o Daesh e etc., vamos ter ali, outra vez no Tchad, outra vez um molho de brocas e outra vez um povo martirizado. Ricardo Freixal, para fechar este assunto, o que dizer sobre este mundo perigoso? Está mais perigoso do que noutros momentos da nossa história, mais recente, naturalmente? Eventualmente. Ouça, eu tenho aqui duas formas de interpretação desta situação. Uma é o ambiente no qual nos movemos no dia a dia, e aí quizás estaremos num paraíso. Peço embora termos aqui alguns grãos na engrenagem, mas isso seria para outro programa. E outra é o globo. E aí a conturbação, a entropia mundial é grande, não é? É grande. E estranhamente é grande paralelamente com o número de organizações internacionais que existem, que é uma coisa que parece que é um contrassenso. Quer dizer, cada vez existe a ONU, existe a Organização do Tratado do Atlântico Norte, existe uma série, a União Europeia, e cada vez a organização é maior. Estranhamente, não é? Eu não sei como é que cada um de nós, tentando fazer o melhor dele, tentando contribuir para a causa, poderá contribuir para a acalmia a nível geral. Mas, de facto, preocupa-me um pouco toda esta... Quer dizer, parece que quanto mais liberdade, quanto mais capacidade de organização, quanto mais organizações, mais desorganização. Não sei, não sou capaz de explicar o porquê. Haverá várias causas com certeza, mas que me preocupa, não é? Ainda temos mais uma muito roda, bem. não é? Não, temos de terminar. Não, sim, eu diria, eu fiquei a meio. Eu para terminar, e respeito àquilo que cada um de nós pode contribuir para isto. Joguei que havia duas rondas, pá. Já não temos tempo para isso. Parafraseando aqui um amigo, que infelizmente já não está entre nós, que está entre a minha geração e a geração do meu pai, um homem de negócio, um homem da vida e tal, e dizia, relativamente à questão económica, dizia que é preciso um homem ter uma certa endurance na vida. Aqui também, para reagirmos a este mundo, é preciso ter uma certa endurance na vida. E dizia ele que era necessário também haver uma certa rentabilidade económica. Eu direi que para nós temos que ter um certo estofo para aguentar isto, porque senão o homem destrói-se a si próprio. E, portanto, temos de nos aguentar, porque senão vai tudo de água abaixo. Não é? Temos de ter alguma capacidade de encaixe para reagir a tudo isto. Um grande bem-aja a todos nós, que nos aguentemos todos, com saúde, e as minhas homenagens também a este grande pensador, este homem do campo da ruralidade, que dizia isto. Temos de ter uma certa endurance, porque Alberto, destruímos a nós próprios. Obrigado, Ricardo. Alberto, vou dar a oportunidade para falar do quê? Do Islão radical, será? Sim, mas noutro programa pode ser. Eu acho curioso o Bento Anastácio, entre Israel e os ayatollahs, escolher achar que o perigo vem de Israel. Israel está rodeado, é um país que tem uma largura, tem uma largura de 5 km entre a fronteira e o mar. Está rodeado, em certos sítios tem. Está rodeado de árabes por todos os lados. Sim, que está rodeado. Posso falar? Ou queres falar por cima de mim? Temos de terminar. Está rodeado de árabes por todos os lados, todos eles dizendo que querem exterminar os israelitas e acabar com Israel. E tu achas que um povo que vive há 50 ou 70 anos rodeado de inimigos que querem acabar com eles pode deixar o Irão dos ayatollahs fabricar bombas nucleares? Já não vos conseguimos perceber, porque o som é imenso, e vamos dar a oportunidade de falar sobre Israel, o Irão e o problema do Médio Oriente noutro programa. Fica assim combinado. Voltamos de hoje a uma semana para o A Torto e Direito com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal.
Freixal. Boa tarde, até lá. A Torto e a Direito. Um programa com Alberto Magalhães, Bento Anastácio e Ricardo Freixal.